Olá, como vai você? Estou trazendo mais uma solução de um sudoku classificado como demoníaco. No entanto, ele não pareceu tão demoníaco assim. Acompanhe comigo e veja a solução. Vamos começar aqui pelo bloco 7. Observa que no bloco 7, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 3. Desta forma, veja que no bloco 7, a única possibilidade para o 7 é esta casa, que agora está em destaque, por isso aqui colocamos o 7. Veja ainda que no bloco 7, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, por isso aqui colocamos o 2, sendo assim, para o 1, resta apenas esta possibilidade, que é a casa agora em destaque, por isso aqui colocamos o 1. Observe então que no bloco 1, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 7. Então no bloco 3, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Veja ainda que no bloco 3, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 3. Sendo assim, a única possibilidade para o 2 no bloco 3 é a casa em destaque, colocamos aqui o 2. Agora vamos para o bloco. Voltar ao primeiro bloco, veja que no primeiro bloco a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque, colocamos aqui o 4. Veja então que no bloco 1 falta apenas o número 1, 5 e 6. Mas veja que no bloco 4, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, por isso aqui colocamos o 4. Ainda no bloco 4, veja que a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, colocamos aqui o 9. Na primeira coluna, veja que falta apenas o número 5 e o número 6. A casa em destaque no bloco 1 não pode o 6, porque já tem o 6 na linha, então colocamos na casa em destaque o 5. Para completarmos a primeira coluna, colocamos o 6 na casa em destaque. Veja então que no bloco 7 tem uma única casa vazia, nela colocamos o número 5. Veja que no bloco 4 falta o número 5, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque, colocamos aqui o 5. E ainda no bloco 4, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque, colocamos aqui o 3. Veja então que no bloco 4 falta o 6 e o 8, a casa em destaque não pode o 6, então é o 8. Para completarmos o bloco 4, colocamos o 6 na casa em destaque. Desta forma, observa que no bloco 6, a única possibilidade para o 6 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 6. Sendo assim, no bloco 6, a única possibilidade para o 2 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Agora, observa a quinta linha, ou seja, a linha central. Veja que na linha central tem 3 casas vazias. Nesta linha, faltam os números 2, 5 e 8. Observe que a casa em destaque no bloco 6 não pode o 2 e nem o 5, porque já tem eles aqui no bloco. Então a casa em destaque só pode ser o 8. Colocamos aqui o 8. Então veja que na linha central fica faltando apenas o 2 e o 5, que ocuparão essas duas casas vazias aqui no bloco 5. Vamos para o bloco 8. Observa que a única possibilidade para o 4 no bloco 8 é esta casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 4. Desta forma, observa o seguinte. Aqui está o pulo do gato. Veja. Aqui no bloco 8, veja que as únicas possibilidades para o 6 são essas duas casas vazias aqui da coluna da esquerda. Desta forma, na quarta coluna, esta coluna onde as casas estão em destaque, o 6 só pode ocupar uma dessas duas casas. Logo, a primeira casa da coluna só pode ser o número 5, uma vez que a casa em destaque deveria ser o 5 ou 6, porque aqui na primeira coluna, ou melhor, porque aqui na primeira linha falta apenas 3 números, falta o número 1, 5 e 6. Como nessa casa em destaque não pode o 1 e nem o 6, porque o 6 vai estar em uma das últimas duas casas vazias da coluna,
Então a casa em destaque, aqui no bloco 2, só pode ser o 5. Agora observa a sétima linha. Veja que na sétima linha tem 4 casas vazias. E nestas casas estão faltando os números 2, 3, 5 e 8. Veja que na casa em destaque, no bloco 9, não pode o 2, nem o 3, nem tampouco o 8. Então, a casa em destaque no bloco 9 só pode ser o 5. Desta forma, observa que a única possibilidade para o 5 no bloco 3 é esta casa em destaque. Por isso aqui colocamos o 5. Veja então que no bloco 8, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Então aqui colocamos o 5. Sendo assim, no bloco 5, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 5. Para completarmos a linha central, falta o 2. Colocamos o 2 na casa em destaque. Veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, no bloco 9, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Aqui colocamos o 2. Veja então que a casa em destaque no bloco 9, por causa da sétima linha, só pode ser o 3 ou o 8. Como na coluna já tem o 3, então a casa em destaque tem que ser o 8. Para completarmos a sétima linha, colocamos o 3 na casa em destaque. Veja que no bloco 3, a única possibilidade para o 8 agora é a casa em destaque. Colocamos aqui o 8. Então veja que a casa em destaque no bloco 2 só pode ser o 3. Então colocamos aqui o 3, porque aqui na segunda linha falta o número 1 e o 3. A casa em destaque, a coluna onde está a casa em destaque já tem o 1, então a casa em destaque só pode ser o 3. Para completarmos a segunda linha, colocamos o 1 na casa em destaque. Desta forma, esta casa em destaque na primeira linha não pode mais o 1, tem que ser o 6. Indo para o primeiro bloco, a casa em destaque tem que ser 1 para completarmos a primeira linha. Para completarmos o primeiro bloco, colocamos o 6 na casa em destaque. Veja que no bloco 5, a única possibilidade para o 1 é a casa em destaque. Desta forma, a única possibilidade para o 3 no bloco 5 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Veja então que no bloco 5 resta apenas esta casa em destaque para o 8, aqui colocamos o 8. Então no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 8. Voltando ao bloco 5, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, colocamos aqui o 7. Para completarmos o bloco 5, falta o 9, colocamos o 9 na casa em destaque. Nesta linha onde acabamos de colocar o 9, ou seja, na quarta linha, falta apenas o número 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Desta forma, no bloco 3, a casa em destaque só pode ser o 4. Para completarmos o bloco 3, falta o 1. Colocamos o 1 na casa em destaque. No bloco 9, a única possibilidade para 1 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 1. E veja que esta casa em destaque no bloco 9 só pode ser o 9. Colocamos aqui o 9. Para completarmos a sétima linha, colocamos o 6 na casa em destaque. No oitavo bloco, falta o 9. Colocamos o 9 na casa em destaque. No bloco 9 falta o 4 e o 6. A casa em destaque não pode o 6, então é o 4. Para completarmos o bloco 9, colocamos o 6 na casa em destaque. No bloco 2, a casa em destaque não pode o 8, então é o 9. Para completarmos o bloco 2, colocamos o 8 na casa em destaque. Indo para o bloco 6, a casa em destaque só pode ser o 7. Agora, esta casa em destaque no bloco 6 tem que ser o 4. Para completarmos o bloco 6, falta o 9. Colocamos o 9 na casa em destaque. Pronto. O jogo acabou. Deixe aí nos comentários o que você achou. Achou que o jogo foi realmente diabólico, demoníaco? Ou nem tanto assim? Um abraço e até o próximo.